Loser was a cultural phenomenon. Millions watched as obese contestants competed to shed massive amounts of weight. They went on crash diets and punishing exercises with tough-as-nails trainer Jillian Michaels. Unless you faint, puke, or die, keep walking! And humiliating binges as some hungry contestants caved in to temptations. Now a new Netflix documentary, Fit for TV, The Reality of the Biggest Loser, is shedding new light on the dark side of the show, which ran for 18 seasons before going off the air 5 years ago. Tracy almost lost her life during a grueling mile-long run in 90-degree temperatures. She was rushed to the hospital. You say that you... Bem-vindos ao nosso canal Com Todo Respeito, a sua dose de opinião, humor e críticas sobre o mundo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito popular no momento, que é a série Magreza na TV, ou The Biggest Loser em inglês, e também um vídeo que bombou nos últimos dias, que o nome é 30 gordos e um treinador. Exatamente. Seria a obesidade atualmente. Sim. Então, eu acho que atualmente a obesidade tem sido enaltecida e pelo menos alguns anos atrás, aquele discurso de aceitação, que temos que nos aceitar como somos e que a obesidade tem que ser aceita como se fosse uma característica da personalidade daquela pessoa. E isso tem fatores muito negativos, na minha opinião. Eu concordo com a Jéssica. Esse ponto de que, será que a gente tem que se aceitar como a gente é, sim, mas tem a questão da saúde. Você pode se aceitar, mas você está bem? Internamente, o seu corpo está bem, está totalmente funcionando, é funcionável, você está com a pressão alta, você está com problema no coração, está com problema de varizes, está com problema que te deixa disfuncional, te atrapalha no sono, que te atrapalha a fazer coisas, você tem se sentido mais preguiçoso, você tem sido produtivo, esse é o seu máximo que você pode chegar, porque muitas das vezes, querendo ou não, o nosso corpo, como a gente cuida do nosso corpo, ele vai resultar na nossa produtividade do dia a dia. E o Guto fala disso no vídeo dos 30 gordos e um treinador, que é justamente, não significa, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que aceitar a nossa situação atual. Então, por exemplo, eu sou gorda, eu tô acima do peso, eu tenho que aceitar isso para eu conseguir gerar uma mudança. Mas se aceitar não significa permanecer da forma que você está. Então, se eu me aceitei daquele jeito, eu estou daquele jeito, o que eu posso fazer para melhorar? E isso a gente tem que usar em todas as áreas, não só na questão da saúde, né? Então, se eu vejo que aquilo ali está gerando um problema, eu preciso buscar alguma coisa para fazer para melhorar e sair daquele lugar. Se eu me amo tanto do jeito que eu sou, né? Por que eu não posso querer ser melhor se eu tenho a possibilidade de ser melhor? A gente tem que pensar um pouco nisso. A gente sempre tem que ser a nossa melhor versão, né? A nossa melhor versão em todos os sentidos. Em questão de estudos, em questão corporal, física, em questão espiritual, né? Eu tô buscando, eu tô realmente dando o meu melhor todos os dias em tudo que eu vou fazer. É claro que a gente não pode, né, se matar e achar, não tô conseguindo fazer tudo naquele dia, né? Foi um dia horrível, produtivamente falando. A gente não pode se culpar toda hora, né? Mas é importante a gente sempre tentar ser a nossa melhor versão todos os dias, de um pouquinho a pouquinho, né? A questão da disciplina, né? Exato. Vai se construindo. Porque se a gente se aceitar do jeito que a gente é, principalmente na visão cristã, a gente não ia fazer exatamente nada para mudar. Então, sempre vai ter alguma coisa, algum fator da nossa vida que a gente precisa aplicar um esforço extra para mudar e aquilo gerar benefício não só para a gente, mas também para nossa família. Eu acho que a obesidade entra bem nisso, porque hoje em dia a gente tem no mundo, dados da OMS, mais de 2,5 bilhões de adultos que são obesos, e comparando com as pessoas que passam fome, né, que sofrem de fome crônica, são 735 milhões de pessoas. Então, hoje em dia, a obesidade se tornou um problema maior do que a fome. É verdade. E se você for ver, realmente, esse documentário da Netflix foi um bom momento. Porque, teoricamente, a gente não tem que exaltar a obesidade, porque já é um problema. Sim. É um problema. Na verdade, a falta de alimento se tornou, igual você falou, se tornou menor do que a obesidade, que é um problema crônico. E o problema é que muita gente fala, mas a obesidade não é doença. É sim, porque na classificação internacional de doenças da OMS, a obesidade tem um CID que classifica aquilo como uma doença. Então a gente não está sendo preconceituoso porque a pessoa está sendo acima do peso, ou até porque por experiência própria eu já estive do outro lado da moeda, ainda estou no meu processo. Então realmente é classificado como doença porque o fato da pessoa ser obesa pode desencadear uma série de outros problemas e doenças, além de fazer com que a pessoa não seja tão funcional como ela deveria ser, né? É verdade. Aí a gente volta um pouco para a crítica do documentário do Netflix, né? Vale tudo para emagrecer? Uma coisa que eu peguei bastante assistindo, né? Vale a pena assistir, né? Para vocês terem as suas próprias conclusões, mas quando eu assisti, eu consegui ver que naquele primeiro momento que eles lançaram, foi muito propício
ter esse programa de televisão. Porque a sociedade americana, né, principalmente quando mostra lá no final, vou até o print aí para vocês, a sociedade americana, ela estava mais ou menos aí com 35% de obesos. E logo depois, né, foram mais ou menos 17 temporadas, e depois eles fizeram uma última gravação depois de alguns anos, né, em 2020, a 18ª temporada. E aí, no final, é como se o público tivesse mudado, né, na América, e apenas dos 35% que eram obesos quando se iniciou, apenas, né, 40 e poucos teve uma redução de 43% dos obesos. Então, o público-alvo mudou. Você consegue ver que a sociedade americana teve uma conscientização maior sobre a obesidade, né? Eu acredito que esse programa teve um impacto, sim, positivo ao longo dos anos, além da cultura ter mudado um pouco, né? Aquela cultura, né, de todo tempo fast food, todo tempo de comida fácil e rápida, né? Porque o tempo lá nos Estados Unidos, né, nessa questão, né, eles precisam trabalhar, eles focam muito no trabalho e dinheiro, querendo ou não, eles perdem o foco de querer cuidar da saúde. E aí, ao longo dos anos, houve uma mudança mesmo cultural de que as pessoas tentam hoje em dia cuidar mais da saúde, tentam hoje em dia prezar mais pelos alimentos, por exemplo, orgânicos, alimentos mais saudáveis, né? Eu consigo ver até aqui, principalmente aqui no Canadá também, né? Eles têm uma cultura de querer sempre buscar os melhores alimentos, impulsionar mesmo a comida orgânica, impulsionar alimentos sem GMO, que causam menos inflamação para o corpo, né? E tenham menos impacto, né, ao longo dos anos, para que eles envelheçam bem. Eles têm buscado mesmo essa saúde ao longo dos anos. E essa questão também da facilidade, né? Eles sempre estão procurando, eu quero o que for mais fácil. Hoje em dia já é considerado um mito, porque a pessoa precisa de pelo menos 1 ou 2 horas na semana para conseguir organizar as refeições, fazer um meal prep, deixar as refeições preparadas e comprar, porque, por exemplo, às vezes eu prefiro passar no McDonald's porque não tem nada para comer. Você pode passar no supermercado e comprar uma banana e comprar uma fruta. O trabalho é a escolha da pessoa que ela faz naquele momento. Ela pensa, entrar no drive-thru vai ser mais fácil, ela pode entrar, pegar, ou até mesmo, sei lá, numa conveniência, vai lá, eles já têm frutas disponíveis, tem um shake de proteína, tem ovo cozido disponível para a pessoa pegar. Então, é mudar essa mentalidade de achar que está escolhendo aquilo que é mais fácil, mas que vai gerar mais benefício no passar do tempo, e pensar assim, o que eu posso escolher que vai ser melhor para mim nesse momento? E usar também sabedoria do tempo, né? Saber fazer uma administração melhor do tempo que essa pessoa tem, porque isso vai diminuir as chances dela comer coisas fora ou ter essa situação de emergência. É fácil? Não é, mas é por isso que a pessoa precisa parar, analisar e pensar como que ela vai fazer essa organização, se ela tem aquele desejo de sair daquela situação que ela está. Que é o que é difícil, porque hoje em dia eles pregam que a pessoa está naquela situação, ela vai se afundar ali, morrer ali, e isso não é legal, né? É verdade, essa é já ao contrário, né? Eu sempre me fez lembrar sobre, igual eu estava falando, questão da cultura, né, que mudou. Nos Estados Unidos, eu acredito que no Brasil também, porque teve um pico aí meio alto, assim, de fast food, né? E que as pessoas não estavam ligando muito porque elas escolhiam, né, de alimentos. Só que você vê que acredito nos últimos 20 anos, né? Os últimos 15 anos, as pessoas têm o Brasil mais fácil ainda, porque a gente tem essa questão do corpo, de cultura ao corpo, né? Sim. Por causa de praias, por causa de estar mais ao ar livre, né? Então, é mais fácil nesse sentido. Mas a gente consegue ver que no Brasil, nos Estados Unidos, mais lojas saudáveis têm abrido, né? Nos últimos anos, né? Você consegue ver que houve mesmo uma mudança cultural nos Estados Unidos, até no Brasil. Né? Mais treinadores, mais pessoas buscando mesmo a melhoria corporal e da saúde mesmo. Sim, eles falam que hoje em dia o corpo saudável e tempo para ir para academia é padrão de riqueza, né? Que não tá mais aquela vibe de, eu tenho uma bolsa, eu tenho dinheiro para comprar uma bolsa de marca porque eu me matei de trabalhar, mas o seu corpo mostra que você é bem financeiramente, que você tem tempo para investir no seu treinamento, na alimentação saudável e tudo. Então, agora eu vejo, dos últimos anos para cá, talvez nos últimos 5 anos, essa mudança de que o corpo saudável, malhado, alimentação saudável tem sido considerado um sinal de que a pessoa é bem sucedida. Então teve realmente essa mudança. A gente vê muito aqui, há várias lojas, igual você falou, e muita gente falando desse assunto. Então é muita gente buscando melhorar, muita gente nesse projeto fitness, e isso é legal, porque no longo prazo vai melhorar a saúde dessas pessoas também. É verdade. Só lembrar aqui, gente, para dar uma ajudinha aí pra gente, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal, por gentileza. Isso aí. Aperta o botão. E uma coisa que a gente pode falar também, que eu tô pensando, vale tudo para emagrecer? Hoje em dia a gente tem visto que muitas pessoas obesas e talvez nem obesas, que estão só com um pouquinho de excesso de peso, têm utilizado de medicação e outras coisas para emagrecer. No meu ponto de vista, existem situações muito específicas que isso vai ser uma coisa maravilhosa. Realmente o Ozempic e o Mounjaro podem ajudar muito essas pessoas que estão passando por essa situação. Porém, algumas pessoas usam esses medicamentos sem a necessidade. Sem a necessidade, sem um médico, né? E por experiência própria, por já ter trabalhado na área, eu conseguia ver claramente de pessoas que utilizavam da medicação
sem fazer um acompanhamento psicológico, sem fazer uma mudança de hábitos, assim que elas paravam aquela medicação, o peso retornava. Então, é o efeito sanfona. Então, existe uma mudança interna que a pessoa precisa entender que ela tem que sair daquela situação, ela pode utilizar da ajuda do remédio, que muitas vezes realmente é válido, mas ao mesmo tempo ela também precisa ter uma mudança de mentalidade. E isso tem sido uma coisa meio complicada, porque às vezes a pessoa pensa que vale de tudo para emagrecer e se joga em situações perigosas, né? É a questão também da nossa cultura imediatista, né, de hoje em dia, né? Tudo muito fácil, muito rápido. Ah, vou querer resolver meu problema o mais rápido possível, eu vou tomar um remédio ali e pronto, acabou. Mas aí não vai realmente resolver a causa raiz, o problema, né? O problema que a pessoa tá passando. O que faz ela ter, talvez, ansiedade? O que faz ela ter a vontade de comer mais e querendo ou não sair daquela dieta, né? Minha dieta vai começar segunda-feira. Minha dieta começa segunda-feira. E aí chega na quarta-feira já não tá mais na dieta, porque já estragou a dieta toda, né? O que fez ela sair daquela dieta, né? O que fez ela furar com a promessa que ela falou que ia fazer? Então tem uma causa raiz, né? Em todos nós, né? Pode ser que seja espiritual, pode ser que seja realmente uma psicológico, né? Uma vivência, um trauma, né? Que precisa ser tratado. E não só com acompanhamento de um nutricionista, que seria bom ter um acompanhamento até psicológico mesmo. Porque a obesidade é uma doença multifatorial. Então vai envolver diversos fatores. O ambiente que você tá, vai envolver questões da sua vida, experiências pessoais, psicológicas, traumas. Às vezes a pessoa usa a comida como forma de consolo, às vezes também pode ser um problema espiritual, como o problema da gula. Então é muito difícil tratar a obesidade e olhar para as pessoas obesas e falar, esse daí é obeso porque ele não tem força de vontade. Existem casos? Existem, com certeza. Ou ele é só guloso. Mas muitas das vezes aquilo vai incluir outros fatores e a gente precisa refletir a respeito disso também. E eu acredito, por experiência pessoal, que a melhor forma, como você falou, procurar a causa raiz. O que causou esse descontrole, talvez, né, para que eu comesse tanto e eu me tornasse obeso, se for o caso. É verdade, a causa raiz. E só voltando um pouco sobre o aspecto cultural que a gente chegou a comentar, né? Os Estados Unidos, né, teve uma mudança ao longo dos últimos 30 anos, né, 20 anos, que foi principalmente o início daquela temporada, depois, quando acabou, já tinha mudado um pouco o pensamento, né, cultural ali dos Estados Unidos. A gente vê a influência, né, de como o excesso de peso influencia também outras áreas na vida em vários outros países, né? Por exemplo, eu estava vendo um vídeo acho que não sei se é Coreia do Sul, eles precisam ser magros. E quando a pessoa ela é magra, ela consegue ganhar magra e alta, né, principalmente, magra e alta e branca. Quanto mais magra e alta e branca, a pessoa ganha mais dinheiro, ela ganha melhores empregos, ela ganha melhores salários. Então, assim, a primeira impressão é a que fica. Eu vejo que no Brasil também tem esse lado um pouco, né? Quando a pessoa ela é bonita, querendo ou não, isso é ruim. Né? Na verdade, a gente tem que dar oportunidade para todos. Principalmente se a pessoa é capaz de realizar aquele trabalho, não por causa da aparência, na minha opinião. Mas, querendo ou não, essa questão é um preconceito mesmo que tem. E isso é cultural, né? Vai depender de cada país. Sim, e eu sendo um pouco polêmica agora, eu concordo, não é justo, mas a gente tem que pensar, eu não vou conseguir sozinha mudar a forma como que as pessoas olham pra mim e me julgam, né, por conta da primeira impressão. Então, como eu não vou mudar o mundo, e eu não vou mudar como as pessoas me veem, o que eu posso fazer para que minha vida se torne mais fácil? Tem até um cara no Instagram, o Expert Lucrativo, que ele fala muito, muito disso. Então, se eu não posso mudar a forma que as pessoas me olham, eu preciso mudar a forma que eu sou. Então, não tô sendo bem aceita, a pessoa não enxerga que eu sou capaz da minha capacidade para desenvolver aquele trabalho, às vezes porque eu tô acima do peso, porque eu me visto mal, porque eu não sou uma pessoa tão bonita. Então, eu vou tentar me arrumar o máximo possível, vou tentar perder meu peso, cuidar mais da minha aparência, da minha saúde, para que isso facilite a minha vida. E, no final das contas, isso é um benefício, porque portas serão abertas para essas pessoas. Infelizmente, eu acho legal? Não acho. É errado julgar, porque realmente às vezes pode ser que aquela pessoa obesa tem uma capacidade intelectual muito melhor do que aquela pessoa bonita e magrinha, mas no final das contas, infelizmente, por conta do estereótipo e da primeira impressão, aquela pessoa magrinha vai passar na frente da obesa. Então, já que a gente não pode lutar contra o sistema, porque a gente não vai mudar o mundo, a gente tenta mudar a gente mesmo e tirar proveito do que essas mudanças vão trazer, né? Nossa, você falou certo, né? Querendo ou não, essa cultura woke de hoje em dia, ela quer mudar alguns conceitos. Que eu acredito, eu concordo nesse sentido de que todos devem ser tratados iguais. Sim. Só que a partir do momento que você pega uma minoria que foi machucada, que sofre preconceito, e começa a fazer com que essa minoria comece a tratar mal a outra, os estereótipos, também está errado. Não é realmente tratar todos iguais. Sim. Então, tem que tomar cuidado. Igual você falou, realmente a gente precisa lutar a favor, não contra o sistema, mas
A nosso tentar favor. lutar ao nosso favor. É a realidade. Sobrevivência. É sobrevivência. E eles ficam querendo colocar a goela abaixo que a gente tem que aceitar essas pessoas, mas as pessoas, assim, né, falando da forma do geral, as pessoas obesas e tudo, sim, a gente tem que aceitar e tratar bem essas pessoas, não tem problema nenhum. Mas a coisa é, por que eu daria uma vaga de emprego para uma pessoa sem analisar outras características só por ela ser uma minoria? Isso não faz sentido e hoje em dia isso é muito empurrado pra gente. Empurrado a goela abaixo. Isso não é legal. O mundo deveria ser justo? Deveria. Infelizmente, não é. Então a gente vai jogar com as cartas que a gente tem e tentar fazer o melhor na nossa própria vida para que a gente viva de uma forma mais fácil. Nossa, é pouco triste deles. É polêmico, mas... O mundo não é justo, É. mas todos deveriam, eu acredito que todos deveriam ser tratados da mesma maneira. Sim. E vamos chegar aqui naquela questão lá dos 30 gordos e um treinador, que é esse. Eu estou extremamente desconfortável. E a minha vontade aqui é de te atacar. Eu sinto enquanto pessoas muito gordas. pelo que você passou. Eu não acho que você sinta. Mas não me importa o que você acha. Eu já disse o que eu queria falar. Você tem um problema, um grande problema de não ouvir as pessoas. E eu queria falar. Mas se eu for falar dos teus problemas aqui agora também... Pega a visão do que tu tá vendo aqui e do que tu vê na tua vida. Tipo assim, eu já busquei, muita gente já buscou correr atrás. Não conseguiu, a gente só quer ser respeitado. A vida toda a gente sofre, eu já sofri pra cara de mulher, ficava frustrado em casa. Ela não gosta de mim porque eu sou gordo. Não, a obesidade não quer dizer uma falta de valor. Babi. Oxi, não quer falar? Oxi, é o tema, não Mas, é? veja, é o que eles estão achando, não sou eu. Essa minha camisa aqui, ô coisa maravilhosa, ainda bem que vocês falaram. Um símbolo. Você sabe o que é isso aqui? Falar agora o que é isso aqui. Teve um momento ali que você consegue ver, né, que a gente até falou, né, que são as traumas colocadas para fora, né? Eu consegui ver várias pessoas que estavam feridas. E querendo ou não, tinha uma pessoa lá que até me assustou, né? Estava bem ferida e não queria nem cumprimentar o treinador. Você não é meu público, você não é meu... Eu não sou seu público-alvo, você não, tudo que você me falar aqui vai entrar no ouvido e sai pro outro. Que é isso, gente? A gente precisa ter respeito pelas pessoas, sabe? Mesmo que ela seja diferente ou que ela não concorde com o que você acredita, você não pode tratar a pessoa mal, né? Então, assim, tem esse lado, né? A falta de educação que eu vi, né? Dos participantes com o treinador. Várias pessoas, mas teve algumas pessoas que foram educadas, que realmente conseguiram colocar ali para fora o que elas estavam sentindo, o que elas viveram, e que elas querem melhorar, querem ser pessoas melhores todos os dias. Aí eu achei legal, quando elas trouxeram o lado dela, os traumas dela ali para fora, e o treinador falou, não, parabéns, você tá correndo atrás, você tá tentando ser melhor hoje em dia e tal. E isso que as pessoas têm que ser mesmo, querendo ou não, gente, a gente não pode ser orgulhoso, não. Sim. Ouvir e refletir, né? Ver se aquilo que a pessoa tá falando faz sentido ou não. Se não fizer sentido com a sua vida, com as coisas que você acredita, continua a sua vida. Se fizer sentido, aceita aquela crítica e tenta melhorar. O Guto é bem polêmico, ele é bem polêmico no mundo fitness. O discurso dele, o marketing que ele usa é mais agressivo. Então, acho que isso já deixou as pessoas mais um pouco o pé atrás, retraídas com ele na hora de fazer essa discussão. Ao mesmo tempo que, na minha opinião, eu acho que ele fala muitas coisas que são verdades e tudo. O discurso dele pode ser, às vezes, algumas vezes meio ríspido, mas dependendo do tipo de pessoa, é aquilo que ela precisa ouvir. Então, às vezes, a gente tá tão acostumado com passar a mão na cabeça, eles falam, não, tudo bem, você está ótimo, mas às vezes a única coisa que vai acordar é alguém chegar e confrontar a gente com a verdade. Então, também tem que ter esse balanço de entender quanto que a pessoa está aberta e quanto que ela precisa daquele discurso de confronto, ou às vezes ela está no momento que ela precisa primeiro um acolhimento e depois um confronto. É muito complicado porque varia de indivíduo para indivíduo, né? É verdade. E teve uma pergunta lá que foi bem polêmica, né? Sobre... Agora dá um pause aí, qual que era a pergunta? O pecado da gula. Obesidade está relacionado com obesidade é condenada na Bíblia, mas eu não lembro o que ele falou. Mas pode falar obesidade. Não, era um tema assim, o pecado da gula gera obesidade? Não, Pode falar obesidade relacionada com o pecado da gula, porque eu não lembro a palavra que ele usou, mas era bem polêmico, o curto. Que é mais ou menos assim, como que a obesidade ela está super relacionada com o pecado da gula. Aí a gente entra pro lado meio cristão, assim, né? Sim, espiritual. E foi bem polêmico essa frase. E querendo ou não, entra pro lado espiritual da obesidade mesmo. Então, assim, nós somos cristãos. Se você não é cristão, talvez você não tenha a mesma visão que a gente, mas eu acredito, principalmente porque eu já passei por esse processo, que, não vou falar obesidade, mas que a forma descontrolada de se alimentar
está relacionado com o pecado da gula, sim. Até porque é relacionado com a vida espiritual também. Até porque existem pessoas que cometem o pecado da gula e são magras. Só que isso está causando um prejuízo internamente, a gente não consegue ver, mas ela está cometendo aquele pecado da mesma jeito. Então não significa que só gordo comete o pecado da gula. Ponto número 1, para não ficar muito polêmico. Magros também cometem, mas a gente não consegue ver, mas Deus vê todas as coisas. Porém, eu acredito que a obesidade está relacionada, a obesidade não, talvez o excesso de peso ou o descontrole alimentar está relacionado com essa questão espiritual. Às vezes a gente usa a comida como nosso ídolo e tenta colocar a comida no lugar de Deus, para suprir as nossas necessidades. Na Bíblia, às vezes você pergunta a pessoa, o que é o alimento para você? Ele vai falar, é amor, é consolo, é isso, E quem é essa? Quem é tudo isso na realidade? É Deus. É verdade. Então a gente fica com o pensamento de você buscando características ou outras coisas que a gente só encontra em Deus, buscando através do alimento. E isso reflete no nosso corpo, na nossa saúde, o que não é bom. E eu acredito que, infelizmente, nos dias atuais, principalmente no meio cristão, muitos de nós temos colocado a comida como nosso Deus. E Deus odeia a idolatria. Então é uma coisa muito séria. E que se esse pecado, essa característica, essa forma de agir não for tratada, vai refletir na vida em diversas áreas, inclusive no nosso relacionamento com Deus na vida espiritual. É verdade. Nossa, e reflete demais, né? Demais. É verdade. Mas é qualquer pecado, né? Sim. Todo pecado vai impedir da gente se relacionar mais com Deus. Querendo ou não, todos os pecados vai nos afastar de Deus. Sim. Talvez a gula, por ser um pecado que, na maioria dos casos, vai causar excesso de peso, seja mais fácil da gente ver e julgar outra pessoa em relação, talvez, a outros pecados, né? Porém, é uma coisa que precisa ser tratada e é muito aceito no meio cristão. Me perdoem que eu vou falar, mas... Com todo respeito. Com todo respeito, mas a gula é muito aceita no meio cristão, porque o pessoal fala, crente não bebe, mas come, achando aquilo lindo. E não é lindo. Não é lindo, por experiência própria. É verdade. Precisa ser tratado. Precisa ser tratado e... Pecado da gula. Não seria nesse sentido. Corta aí. Tô falando assim, eu concordo com o que você falou, principalmente naquela... Tá bom, perdão, vai. Eu concordo com o que você falou, principalmente naquela questão, né, que nem sempre vai aparecer que você é uma pessoa que tem o pecado da gula. Porque você pode ser magro e ter o pecado da gula na sua mente, né? Ou então uma desregularização, né? Umas horas você fica, nossa, eu quero comer, e depois você fala, não vou comer não e tal. E você ia ser magro. Sim. Então você, querendo ou não, comete o pecado da gula em alguns momentos, né? Sim. Então, igual você falou, realmente, no meio cristão, pode ter várias pessoas que são magras e cometem o pecado da gula. Isso é complicado. E na Bíblia mesmo tem um versículo que eu quero ler para vocês que fala, tá em Filipenses 3:19, que fala, o futuro deles tem todo um contexto, mas só pegando essa parte, o futuro deles é a perdição eterna, o seu Deus é o estômago, eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhá-los, e tudo em que pensam é nessa vida aqui na terra. Então é bem o que eu falei da gente, às vezes o meio cristão, achar bonito ser guloso, achar bonito comer demais, acaba que o nosso estômago se tornando o nosso Deus, e a gente tem orgulho naquilo que deveria nos envergonhar. Então, usando esse versículo nesse contexto, é bem, bem real isso. E a gente precisa tratar. É verdade. Muito obrigada por nos assistir até aqui, até agora. Não se esqueça, né? Subscribe, faz o joinha aí. Curta. E até a próxima. Muito obrigada. Beijos. Tchau.